Boa noite, meus irmãos, graça e paz de Jesus. Que o Senhor visite você, sua casa, sua família nessa noite. Como é bom nós podermos nos reunir para mais um Adorando em Casa, o nosso culto online, enquanto nós não retornamos ainda o nosso culto presencial. Queria convidar você a juntos adorarmos o Senhor nessa noite, a fazer da sua casa um ambiente de adoração, a convidar o seu cônjuge, os seus filhos, para que juntos vocês possam adorar ao Senhor. Nós que somos mais que uma igreja, nós somos uma família. Queria convidar você e desafiar você a tirar uma foto, gravar um vídeo e nos marcar no Instagram, que é @IBCPalmeiras. Assim você nos ajuda para que outras pessoas também possam assistir o Adorando em Casa e possam ser abençoadas como nós temos sido até aqui. Vamos juntos nessa noite adorar ao nosso Deus. A graça e paz, igreja, muito boa noite. Hoje é um dia muito especial, que é o dia da semana que a gente se encontra, que a gente se reúne aqui no Adorando em Casa. E eu quero te convidar nessa noite a cantar com a gente essas canções, a adorar o Senhor aí da sua casa. Saiba que nós estamos muito felizes de termos essa oportunidade, ainda que assim à distância, mas nós sabemos que nós ficamos muito felizes de saber que você está aí do outro lado, e por isso eu quero te convidar a cantar com a gente nessa noite e dizer o quanto nosso Deus é maravilhoso, o quanto Ele é bondoso, o quanto Ele é fiel, e agradecê-lo por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Amém? Vamos lá. Muitos virão te louvar, de tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz do Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Reunidos, contados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. E a nós só nos cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida no teu altar, pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus, presente aqui. Bom, eu queria agora te lembrar algumas coisas, é o tempo dos nossos avisos. Meus irmãos, a nossa igreja está funcionando a todo vapor e você já deve ter decorado aí quais são as nossas programações, né? Às quartas-feiras nós estamos tendo live com o pastor Serginho, e uma observação importante para essa semana é que na próxima quarta-feira nós não teremos a live, e nós vamos retornar na outra quarta, que é dia 23, com um detalhe. A live agora vai ser às 20 horas, às 8 horas da noite, e não mais às 21.
e o pastor Serginho vai começar uma série de estudos sobre o Sermão da Montanha e eu queria convidar você a participar conosco. Toda sexta-feira, 8 horas da noite, no nosso Instagram, @IBCPalmeiras. É um tempo de muito crescimento, porque nós estamos com a nossa célula online. Pensa num tempo gostoso, onde nós estamos estudando o livro de Provérbios e estamos visitando famílias da igreja ali. A gente convida famílias da igreja para participar da nossa live e tem sido um tempo incrível. Domingo, 17 horas, Escola Bíblica Online, também no Instagram, @IBCPalmeiras. E também às 19 horas, aí é no YouTube, aqui no nosso canal, IBC Palmeiras, é o nosso Adorando em Casa, todo domingo às 19 horas. Queria te convidar a se inscrever no nosso canal aqui do YouTube, se você ainda não fez, e deixar o seu like aqui no nosso vídeo. Bom, um momento muito feliz do nosso Adorando em Casa é o nosso tempo de generosidade. Se tem uma marca na IBC Palmeiras, é a generosidade. Pensa, gostou do pensa aí? O pensa tá pegando, viu? Pensa numa igreja generosa. Tudo que a gente convida o pessoal para contribuir, o pessoal chega junto. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque nós entendemos que o reino de Deus é um reino de generosidade. Por isso, nesse momento do Adorando em Casa, nós queremos convidar você a participar financeiramente da vida da nossa igreja. Quanto aquilo que Deus colocar no seu coração, com generosidade. Nós acreditamos mesmo aqui na IBCP que o reino de Deus é um reino de generosidade. Mesmo diante, irmãos, desse tempo difícil que nós estamos vivendo, nós não cortamos, por exemplo, as nossas ajudas missionárias. Nós continuamos abençoando missionários no estado, no Brasil, no mundo, e você faz parte disso. Queria convidar você que é membro da IBCP a assumir a sua responsabilidade. Você tem uma responsabilidade com a sua comunidade de fé. Por isso, você vai ver aqui ao lado todos os dados da igreja, a conta, a agência, e nós pedimos que, se você puder, você nos envie no e-mail que também está aparecendo aqui o comprovante para que a gente possa identificar a sua generosidade. Se você não puder participar, nós oramos para que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família do mesmo jeito, que você não se sinta constrangido, e oramos para que você muito em breve possa participar desse momento conosco. Deus te abençoe. Boa noite, irmãos. Hoje, no nosso momento de oração, eu gostaria muito de orar pela saúde mental dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Esse momento de pandemia, ele mostrou uma certa fragilidade mental, tanto daqueles que ficaram em casa, daqueles que também que tiveram que sair para trabalhar. Fato é que a gente externou essas fragilidades, a gente está sofrendo ainda por isso, e eu gostaria que você me acompanhasse em oração. Deus, nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Senhor seja o dono de todas as nossas faculdades mentais. As nossas fragilidades mentais foram expostas nessa pandemia. Muitas pessoas passando pela dificuldade da depressão. Muitas pessoas que tiveram que trabalhar, estão trabalhando com medo. Então, Deus, aproveitando toda essa campanha do Setembro Amarelo, de tudo isso que a gente já fala há tanto tempo, nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que o Teu Espírito Santo continue cuidando de cada uma das pessoas, daquelas que estão em casa e já estão assim cansadas de estar em casa, e daquelas também que estão precisando, que têm a necessidade de sair de casa para ir trabalhar e também ainda vivenciaram o medo de estar na rua, vivenciaram o medo de estar na rua e trazer para casa esse problema do vírus, ó Pai. Nós te entregamos cada uma dessas pessoas em Tuas mãos e pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a manter a nossa saúde mental em dia, que o Senhor cuide, ó Pai, de cada uma de nossas faculdades mentais. Em nome de Jesus, amém. Amém.
esperança viva, tua presença. Eu provei e vi, é mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Esperança viva, tua presença, Deus. Eu provei e vi do mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha
ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu, que sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tem, igreja? O que tenho a não ser tanto amor em teu olhar? Este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. A tua mão, Senhor, tua mão sustenta os céus, que sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu, que sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Diga, Jesus, eu só tenho a ti. 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 Bom, meus irmãos, hoje nós vamos continuar a nossa série de conversas sobre o cristão ateu, quando você crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Hoje é a nossa última mensagem dessa série. Nós tivemos aí 13 conversas e eu louvo a Deus por esse tempo tão gostoso que nós passamos juntos. Eu não sei você, mas eu fui profundamente marcado por essas mensagens. Deus transformou e ainda está transformando muita coisa na minha vida. E eu queria agradecer você que topou essa caminhada dessa série de mensagens. Pensa numa série que mexeu com as pessoas, que abençoou a vida das pessoas, porque isso é algo lindo no Evangelho, meus irmãos, é que cada um de nós em nossas casas, cada um em sua casa, mas o Espírito que testifica aos nossos corações é o mesmo. Então, louvado seja o Senhor por isso. Semana passada nós começamos uma conversa sobre quando você crê em Deus, mas você confia mais no dinheiro. E hoje é a parte 2 da nossa mensagem. Eu queria desafiar você, se não assistiu a semana passada, se você não participou do nosso Adorando em Casa, que depois desse culto, você volte aí no culto do domingo passado, para que você possa assistir a primeira parte. E eu queria te convidar a abrir mais uma vez a sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 12. Nós leremos a partir do versículo 13. Lucas, capítulo 12,
a partir do versículo 13. Diz assim: alguém da multidão lhe disse: Mestre, dize a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou esta parábola: a terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Eu não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua alma lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Nós estamos vendo que um cristão ateu é alguém que confia mais no dinheiro do que em Deus. Semana passada eu disse isso e quero reforçar, que muita gente acha que dinheiro é um assunto que só interessa a Deus quando se fala de dízimo. Mas quando nós olhamos, por exemplo, para o Novo Testamento, nós temos 215 versículos para abordar o assunto da fé, que é um assunto tão importante para nós, 218 para tratar de salvação, que é um outro assunto importantíssimo para nós cristãos, e 2084 versículos no Novo Testamento que falam direto ou indiretamente sobre dinheiro. Então veja que esse é um assunto que Deus sabia que nós teríamos muita dificuldade de lidar com o dinheiro. Jesus nos advertiu que nós não podemos servir a Deus e a Mamon, Mateus 6, 24. Mamon foi uma palavra usada por Jesus para personificar quando o dinheiro se torna um Deus para nós. Quando o dinheiro é dinheiro, quando o dinheiro trabalha para nós, ele é dinheiro. Mas quando o dinheiro é elevado à categoria de um Deus, ele é Mamon. Ele tomou o nosso coração. E nesse texto está acontecendo uma briga entre familiares, por causa de herança. Eu brinquei semana passada que esse assunto de briga por causa de herança não era um privilégio, uma exclusividade da sua família e da minha família. Isso acontece desde muito tempo. E dentro do contexto ao qual Jesus está inserido, era muito comum que as pessoas trouxessem dúvidas e problemas judiciais para os rabinos resolverem. Então aquele homem identifica Jesus como um rabino, como alguém que conseguia explicar a lei, e pede a Jesus que resolva o seu problema. E algo está acontecendo naquela família. O texto não diz exatamente o que está acontecendo, mas o que pode estar acontecendo ali, possivelmente são duas coisas. Alguém não está reconhecendo o direito do outro. Por quê? Porque naquela cultura, o irmão mais velho, o filho mais velho da família, recebia a herança em dobro e ocupava o lugar do pai na hierarquia. Então, o que está acontecendo aqui? Ou o irmão mais novo está enciumado porque, pela lei, o seu irmão mais velho pode receber o dobro da herança, ou o irmão mais velho não deu ao seu irmão mais novo a parte da herança que lhe era de direito. Então perceba que alguém não está reconhecendo o direito do outro. Alguém está com um dinheiro ilícito ou está querendo ficar com um dinheiro ilícito. E aí, semana passada, nós conversamos sobre como identificar se nós somos cristãos ateus que
que confiam mais no dinheiro do que em Deus, e hoje eu queria continuar essa conversa e te ensinar sobre quando é que você confia mais no dinheiro do que em Deus. Bom, você confia mais no dinheiro do que em Deus, em primeiro lugar, quando você perde a sua autenticidade. Você confia mais no dinheiro do que em Deus quando você perde a sua autenticidade. O versículo 15 diz: então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O pastor Ed René disse uma coisa muito interessante quando comentava sobre esse texto. Ele disse que a sociedade de consumo amarrota identidades e cria falsidades. Muito interessante isso. A sociedade de consumo amarrota identidades e cria falsidades. Isso é muito verdade, irmãos, dentro do contexto que nós estamos inseridos. E Jesus aqui nos chama a atenção para o fato de não sermos o que nós temos. Jesus deixa essa distinção muito clara. Você não é o que você tem, você não é o que você possui. E se a gente não tomar cuidado e não colocar o dinheiro no lugar dele como dinheiro e não como um mamon, como um Deus, a gente corre o sério risco de perder a nossa autenticidade. Isso é, a gente começa a fazer o que o mercado diz para nós que nós devemos fazer. É quando você usa a roupa que o mercado diz que você tem que usar. É quando seus amigos dizem que você precisa ter aquele telefone. Enquanto você não tem aquele telefone, você não encontra sossego, você fica agitado, você fica ansioso, você fica se comparando, se menosprezando, e às vezes você nem gosta do que está lhe sendo proposto. Às vezes nem é uma relação que você quer entrar, mas as pessoas dizem tanto. Elas colocam você diante de algum tipo de consumo o tempo todo que você acredita que você precisa daquilo, ainda que você não precise. Então essa sociedade de consumo, ela amarrota identidades, ela faz com que, se a gente não tomar cuidado, a gente perca a nossa autenticidade. Tem um autor que disse uma coisa interessante. Ele disse assim: é verdade que um certo mínimo de bens materiais é necessário para a vida, mas não é verdade que a maior abundância de bens significa maior abundância de vida. Isso é uma coisa que nós estamos nos esquecendo, que aquilo que eu tenho não significa que eu tenho uma vida de qualidade, uma vida plena. Jesus, em João capítulo 10, versículo 10, ele diz que o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Ou talvez você conhece a versão que diz: e a tenham em abundância. O que é ter vida em abundância? É ter vida plenamente, é ter vida de verdade. Então Jesus está dizendo: eu venho para que aqueles que me confessam tenham vida de verdade. Isso é, Jesus não rouba a nossa autenticidade, mas Ele nos dá vida de verdade. Às vezes, meus irmãos, se nós não tomarmos cuidado, a gente se rende tanto às coisas que o dinheiro pode comprar, que nos tornamos um produto, nós nos tornamos um produto do meio que nós estamos inseridos. Nós perdemos nossas vontades, os nossos anseios e os nossos desejos. Você certamente já se pegou em algum momento da sua vida fazendo algo que você não queria fazer, mas por algum motivo você fez pela pressão da turma, você fez porque você se deixou levar por uma propaganda, por um marketing. E às vezes, meus irmãos, nos falta coragem de dizer assim: não gosto. Isso é autenticidade, eu não gosto. Não quero. Eu não gostei. Ah, não, esse autor eu não gosto não. Assim como às vezes nos falta coragem de dizer:
Eu gosto. Ninguém gosta não, mas eu gosto. Esse autor aí é legal. Esse tipo de roupa eu gosto. Então, meu irmão, se eu puder te dar um conselho, seja autêntico. Não seja Maria vai com as outras, usando aqui uma expressão da minha adolescência. Seja você mesmo. Não critique porque todo mundo está criticando. Não fale mal porque todo mundo está falando. Não compartilhe porque todo mundo está compartilhando. Não permita que a sua autenticidade lhe seja tirada. Não é porque todo mundo está assistindo uma série que você tem que assistir. Não é porque todo mundo gostou que você tem que gostar. Você tem o direito de dizer, todo mundo gostou, mas eu não gostei. Todo mundo está comprando X roupa, todo mundo está comprando X carro, mas eu não gostei, eu não quero, eu não posso. Então não permita que o dinheiro roube a sua autenticidade. Bom, segundo, você confia mais no dinheiro do que em Deus. Quando você supervaloriza a aparência, você confia mais no dinheiro do que em Deus, quando você supervaloriza a aparência. Ainda no versículo 15, lá no finalzinho, Jesus vai dizer que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Bom, quem aqui nunca ouviu, ou talvez até tenha falado da expressão, eu não tenho roupa. Eu não tenho roupa. É uma coisa, irmãos, que nós falamos que não dá para entender. Como assim nós não temos roupas? Nós não sabemos o que é não ter roupa. Quando nós falamos isso, ainda que inconscientemente, é uma frase de uma sociedade de consumo, de uma sociedade de mercado. Porque a pergunta é muito simples, quem é que falou para a gente que não pode repetir roupa? Onde está escrito isso? Quando nós dizemos assim, eu não tenho roupa, o que a gente está dizendo na verdade é, eu não quero repetir uma roupa que eu tenho. Isso é claro, na maioria das vezes. O que eu tenho aqui já foi usado. Eu não quero repetir o que eu tenho aqui. E isso é sim fruto de uma sociedade que supervaloriza a questão da aparência. E Jesus nos ensina, irmãos, que a aparência, toda essa questão estética, é algo ilusório e passageiro. Nós precisamos, meus irmãos, urgentemente, aprender a olhar as pessoas para além do que elas podem nos oferecer, para além daquilo que elas aparentam. E nós aprendemos isso com o nosso Mestre Jesus Cristo. Jesus conversava com gente que ninguém queria conversar. O nosso Senhor tocava em gente que ninguém queria tocar. O nosso Senhor ensinava pessoas que ninguém queria ensinar. Ele investia na vida de pessoas que ninguém via futuro. Por quê? Porque Jesus não olhava para as pessoas e Jesus não olha para as pessoas. A partir do carro que elas têm, da casa que elas moram, da roupa que elas vestem. Jesus valoriza as pessoas por aquilo que elas são a imagem e semelhança de Deus. Bom, e se você for sincero com você mesmo, você sabe que muito possivelmente em algum momento da sua vida você já lidou com alguém que te surpreendeu. Ele parecia uma coisa, mas depois era outra. Ele parecia não ter dinheiro, mas depois você descobriu que tinha. E gente que tem uma super aparência, você diz, esse aí está bem de vida, e quando você vai ver, não está. Então, quando a gente começa a avaliar as pessoas pelas suas aparências, nós temos um sério problema. Quando nós julgamos as pessoas pelas suas roupas, pelo que elas demonstram, pelo lugar que elas moram, pelo carro que elas têm, você se vendeu ao dinheiro, você começa a não ver pessoas, você começa a não ver mais autenticidade, mas você começa a ver projeções, você começa a ver cifrão de dinheiro, você começa a ver o que aquela pessoa pode te oferecer. Isso é mamon, o dinheiro já tomou conta do seu coração de tal forma
que você não enxergue mais pessoas na sua frente, mas você agora, usando uma palavra do nosso tempo, você só enxerga oportunidades. Gente que vai poder te oferecer, gente que vai poder te dar alguma coisa para que você chegue a um determinado lugar. E isso, quando a gente se relaciona com as pessoas só por isso, é um caminho muito perigoso. Então, não supervalorize a aparência. Terceiro, você confia mais no dinheiro do que em Deus quando você adota a cultura do descartável. Ainda versículo 15, né? Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Eu, semana passada, citei aqui, volta e meia eu estou citando o Bauman, sociólogo polonês. Se você não leu ainda, meu irmão, se você gosta de ler, procure aí na internet o livro do Bauman sobre modernidade líquida. Para mim, um dos sociólogos que mais conseguiu compreender o tempo que nós estamos vivendo. E ele vai dizer que nós vivemos no tempo das relações descartáveis, onde nada é feito para durar. Isso é interessante, irmãos, porque isso está tão entranhado na nossa cultura que não é só as relações. Nem os eletrodomésticos é feito para durar mais. Você já percebeu isso? Antigamente você conhecia alguém que dizia assim, eu tenho esse eletrodoméstico aqui tem X anos. Hoje você já compra um eletrodoméstico sabendo que ele não dura esse tempo mais. E que quando ele estragar, muito possivelmente, a manutenção dele não vai valer a pena em vista de você comprar um novo. Por quê? Porque nessa sociedade de consumo as coisas já são feitas para que daqui a um tempo você tenha que consumir mais. Celulares que chega uma hora que eles não atualizam mais. Por quê? Porque isso força você a dar um upgrade, isso força você a comprar um mais novo. E quando nós vamos para as relações, isso não é diferente. Muitas vezes, irmãos, nós nos rendemos à ganância de nunca estar satisfeito com o que temos. E aí, quem adere à cultura do descartável nunca está satisfeito com o que tem. Eclesiastes 5,10 diz que quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. E isso também não faz sentido. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com seus rendimentos. Semana passada nós vimos que temos problema com emoções velhas, não é isso? E porque nós temos problema com emoções velhas, nós precisamos de coisas novas. E se você precisa de coisas para sentir emoções novas, a pergunta que eu te faço é: quanto tempo demora para isso que é novo ficar velho? É o tempo de ter algo novo. E aí nós entramos nesse ciclo sem fim. E aí nós entramos no ciclo interessante, que é um ciclo de acúmulo e substituição. Presta atenção, quando você vive nessa lógica de que eu preciso consumir algo novo para ter uma emoção nova, você vai entrar no ciclo do acúmulo e da substituição. Então, por exemplo, se você precisa de uma emoção nova e um sapato traz para você essa emoção nova, você começa a comprar um sapato, daqui a pouco você compra 2 sapatos, 3 sapatos, 4 sapatos. Você vive parecendo que é uma centopeia de tanto sapato. Não tem evento que dá conta de tantos sapatos. E aí você vai consumindo, e aí você vai acumulando para ir substituindo. Então o que era novo agora passa agora a não ser mais usado. E é uma coisa interessante, presta atenção no que eu vou te ensinar. Nós somos descartáveis nas relações, mas nós seres humanos somos acumuladores com as coisas. Presta atenção, nós somos descartáveis nas relações, mas nós somos acumuladores nas coisas. Então, com as coisas que nós compramos, nós vivemos nessa cultura do desperdício.
A roupa mofa dentro do guarda-roupa, mas não há doação, não há generosidade. A comida estraga na despensa, mas não existe generosidade. Por quê? Porque a gente vai vivendo, se a gente não tomar cuidado, a gente vai vivendo nessa cultura do acúmulo. Eu vou comprando roupas, mas as antigas eu não faço alguma coisa com elas. Elas vão ficando acumuladas, e porque elas vão ficando acumuladas, elas nunca serão usadas. Principalmente nós homens, a gente pode ter ali 30 camisetas. Fala a verdade, mas tem umas 10 ali que é aquelas 10 que você usa. Não é isso? E as outras vão ficando ali acumulados. Os especialistas dizem, por exemplo, que roupas que você não usou nos últimos 3 meses, você pode doar, porque muito possivelmente você não vai usar. Irmão, se eu puder te dar uma dica, gere uma cultura de generosidade na sua casa, com seus filhos. Sente com seus filhos e diga: filhão, qual é o brinquedo que você não está usando? Vamos abençoar outras crianças que podem usar desse brinquedo. Desenvolva na sua casa uma cultura de generosidade. Você comprou uma blusa nova? Que tal você pegar uma outra blusa que você não está usando tanto e abençoar a vida de alguém? Pegar essa cultura de não viver dentro desse ciclo de acúmulo de coisas. Isso é importante, meus irmãos, porque aquilo que não serve para nós pode abençoar outros. Nós temos vivido essa experiência, inclusive na nossa comunidade. Aqui na igreja tinha armário que a gente não usava, mesa que a gente não usava, banco que a gente não usava, cadeira que a gente não usava, e nós estamos gerando essa cultura cada vez mais de doação. Tem igrejas em todo o nosso estado que foram abençoados por coisas que nós não estávamos usando. Para que nós vamos acumular algo que nós não usamos? Mas um dia pode usar. Quase nunca chega esse dia. Então gere essa cultura da doação, essa cultura da generosidade. E muito cuidado, porque quem adere à cultura do descartável nas relações e acumula coisas, ama coisas e usa as pessoas. E isso é mamão. Irmão, não use a cultura do descartável na sua vida, nem nas suas relações. Aqui, relação humana dá trabalho. Tem gente que vai te ferir, você vai ferir pessoas, mas pare com essa cultura do nosso tempo de relacionamentos descartáveis. Se um amigo me fere, eu troco de amigo. Se a igreja não está boa, eu troco de igreja. Se o pastor não está bom, eu troco de pastor. Se o trabalho não está bom, eu saio do meu trabalho. Não, entender que nas relações nós somos afiados, é nas relações que nós vamos sendo abençoados e vamos aprendendo um com os outros. Alguém me fere, eu perdoo, eu firo alguém e ele me perdoa, e nós vamos aprender a partir desse ferimento que nós causamos uns nos outros. Mas a nossa cultura diz assim: não, descarte, acabe com tudo que te faz mal. E isso muitas vezes é extremamente perigoso, porque senão nós corremos o risco de terminar a vida sozinhos, porque é impossível na dinâmica das relações nós não nos ferirmos. Então, gere uma cultura de não ser acumulador de coisas e de não descartar pessoas, mas seja generoso com as coisas e também generoso com as pessoas, que certamente vão ferir você em algum momento. Bom, em quarto, você confia mais no dinheiro que em Deus quando você faz do bem-estar um ídolo. Quando você faz do bem-estar um ídolo. Confira comigo os versículos 16 a 19. Depois desse episódio aqui, Jesus vai contar uma parábola, uma história, né? A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e vou construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se.
Você confia mais no dinheiro do que em Deus quando você faz do seu bem-estar um ídolo. Jesus contou aqui agora uma parábola muito conhecida por todos nós. Esse homem da parábola é alguém interessado somente em si mesmo. Ele é alguém interessado no seu bem-estar. Ele só quer, o próprio texto vai dizer isso, descansar, comer, beber e alegrar-se. Ele só quer bem-estar. A pergunta que eu te faço é: quem é que dá conta de viver isso aqui? A vida de ninguém é só descansar, comer, beber e alegrar-se. A vida é cheia de lutas, de embates. Então, isso aqui, meus irmãos, é quando você diz assim: eu quero me sentir bem. Eu quero comer, beber, descansar, me alegrar, e agora eu só quero me divertir. E isso contagia a sua vida toda. Você começa a viver como um irresponsável. Eu não estou dizendo que você não pode ter bem-estar na sua vida. Estou dizendo que o problema é quando você faz disso um ídolo e agora você diz: eu só quero bem-estar, eu só quero comer, descansar, beber e me alegrar. Porque aí a gente entra nessa cultura também do descartável, novamente, na cultura do acúmulo. Porque nada que me tire dessa sensação de bem-estar, eu não vou querer. Eu já ouvi, por exemplo, muitos maridos, e também já ouvi esposas, que dizem assim: ah, pastor, eu quero me divertir, eu quero beber, eu quero descansar, mas a minha mulher me atrapalha. Ela exige que eu mude, ela fica falando para eu parar de beber, ela fica falando, querendo saber que hora que eu vou voltar. Ela me prende. Ela pede que eu faça sacrifícios, ela pede que eu fique respeitando alguns limites. E eu quero me divertir, ela não deixa. Ou o contrário, eu quero me divertir, eu quero sair com minhas amigas, eu quero beber, e ele não deixa. E as pessoas muitas vezes não percebem o perigo que está por trás de uma fala como essa. E claro que aqui eu não estou falando de relacionamentos abusivos, né, de gente que prende as outras, que manipula as outras, não. Mas eu estou falando também do perigo que existe quando a gente acha que o outro que está conosco na caminhada da vida e que nos pede alguns sacrifícios, sim, alguns combinados, algumas exigências, quando nós olhamos para essas pessoas como se elas fossem um estraga-prazer do nosso bem-estar, que é o nosso ídolo. Isso é um enorme problema. O Levi Inácio diz uma coisa muito interessante. Ele diz que a ética começa quando o outro aparece diante de mim. Presta atenção. A ética começa quando o outro aparece diante de mim. O que ele está dizendo? Que quando eu tenho diante de mim alguém na minha frente, com vontades, com volições, não dá mais para eu buscar só o meu prazer. A ética começa quando o outro aparece diante de mim. Então, meus irmãos, a gente entender que a nossa vida é muito além do que buscar o nosso bem-estar. O bem-estar não pode ser um ídolo para nós. Muita gente diz assim: ah, eu vou em tal lugar porque eu me sinto bem. Então, irmãos, isso é importante, mas isso também é um caminho perigoso se a gente não tomar cuidado. Porque existem lugares que vão nos fazer mal, porque nós somos pecadores, mas o resultado que ele vai produzir em nós é bem, é bênção. Então existem pessoas, lugares e coisas, desejos que nos fazem sentir-nos bem, mas que no final vai nos fazer mal. E há coisas que exigem de nós disciplina, organização, renúncia, santidade, mas que no final nos farão muito bem. Então, às vezes, alguém que está na caminhada da vida com você, seja o seu cônjuge, seu filho, seus pais, você acha que eles estão te fazendo mal porque eles não permitem que você tenha o seu bem-estar, mas eu queria te convidar hoje à noite a pensar o que é esse bem-estar seu.
Se esse bem-estar não é para você um ídolo, se o que você está querendo no final é só ficar na vida boa. E eu só queria te lembrar que esse é um caminho perigoso. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem perfeitos, mas que no final são caminhos de morte. Então, quando eu coloco o bem-estar como primazia, quando eu estabeleço que na minha vida o mais importante é eu me sentir bem, independente das pessoas ao meu redor, isso é mamon. Porque aí eu começo a tirar da minha vida todo mundo que me atrapalha a ter um bem-estar. Isso é mamon. Não faça do bem-estar um ídolo para você. E quinto, você confia mais no dinheiro do que em Deus, quando você só quer ganhar para si mesmo. O versículo 19 diz assim: e direi a mim mesmo, né? Aquele homem muito rico, e direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos, descanse, coma, beba e alegre-se. Tem uma frase que mexe muito comigo, que não sei quem é o autor, mas alguém disse que o homem rico tem armazéns disponíveis na boca dos necessitados. O homem rico tem armazéns disponíveis na boca dos necessitados. Esse homem da parábola, ele não entendeu isso. Ele tem tanto dinheiro que ele não sabe o que ele faz com o dinheiro. E aí, ao invés dele ser generoso, ao invés dele abençoar quem está à sua volta, ele diz: não, eu vou derrubar os meus celeiros e vou fazer outros ainda maiores. Eu quero muito mais. E a parábola não continua assim, mas eu tenho certeza que se ela tivesse uma continuação, seria aí, depois ele construiu outro celeiro maior, e depois ele derrubou aquele e fez outro maior, porque o ser humano é inesgotável nesses seus desejos. Mas esse homem é alguém que diz para si mesmo e ganha somente para si mesmo. Esse discurso, irmãos, embora ele não é triste, né? Essa ideia de, eu vou comer, eu vou beber, eu vou descansar, eu vou curtir a vida, para esse homem é um discurso digno de pena. Porque esse homem aqui, rico e autoconfiante, ele alcançou o topo do sucesso. Esse homem aqui, qualquer um da nossa sociedade hoje olharia para ele e diria: ali está um homem bem-sucedido. Ali está um homem que você põe dinheiro na mão dele e o dinheiro multiplica. Esse homem estaria nas maiores palestras de empreendedores do nosso país, que dirá do mundo. É um homem que chegou ao topo, ele alcançou o que ele queria. Ele tem condição de cada vez fazer celeiros maiores. Ele chegou, então imagine que ele chegou no topo. E agora ele precisa de um auditório para ensinar essas pessoas como elas também conseguem. Quando ele olha ao seu redor, ele percebe que não tem ninguém. O texto faz questão de dizer que ele diz a si mesmo: cadê a família? Não tem. Cadê os amigos para desfrutar daquilo tudo que ele construiu? Não tem. Cadê os escravos e suas famílias? Não tem. Não tem ninguém. Ele é um homem sozinho. Ele é um homem bem-sucedido, mas sozinho. Ele chegou, ele alcançou, mas alcançou sozinho. Eu direi a mim mesmo: é só para mim, eu que vou comer, eu que vou beber, eu que vou descansar e é eu que vou curtir. Esse homem pode conversar somente consigo mesmo. E sabe, meus irmãos, que essa é a maior característica de um ganancioso. Jesus está falando, né? Fiquem de sobreaviso contra qualquer tipo de ganância e conta esta parábola. Porque o que é o ganancioso? O ganancioso é aquele que quer ganhar muito dinheiro, mas ele quer ganhar só para si mesmo. O problema, meu irmão, não é ganhar muito dinheiro. O problema é quando você faz isso na sua vida um ídolo. Mas você tem sim que pensar como é que você melhora a sua renda, como é que você dá uma qualidade melhor de vida para a sua família. Isso não é pecado, não. Pecado é quando você faz disso um ídolo. Aí quando você faz disso um ídolo, meu amigo, você vende seus valores, você não quer saber mais de nada, você descarta pessoas.
Mas o outro problema que tem nisso é quando você só quer ganhar para você mesmo, é só para que você faça boas viagens, é só para que sua família desfrute, e as pessoas que estão à sua volta, elas podem morrer de necessidade, mas você não lhes estende a mão. O apóstolo Paulo diz coisas interessantes quando ele vai falar da questão do trabalho. Ele diz que nós cristãos precisamos trabalhar pelo menos por 2 motivos. E ele se colocava como exemplo para isso, né? A primeira é para que ele não seja um peso para os outros. Ele vai falar isso em 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12. Então a gente trabalha para não ser um peso para os outros, para que as pessoas não tenham que o tempo todo nos socorrer. Embora a gente sabe que em alguns casos isso acontece e precisa assim acontecer. Mas todos, dentro das suas possibilidades, precisam trabalhar para que tenham uma autonomia em sua vida. E Paulo também vai dizer, lá em Efésios 4, 28, ele diz assim: para que possa ser capaz de dar para os necessitados. Presta atenção, você que está trabalhando, seja generoso. Abençoe pessoas que não estão trabalhando. Efésios 4, 28, para que possa ser capaz de dar aos necessitados. Meu irmão, se não existe espaço na sua vida, na sua agenda, no seu orçamento familiar para ajudar o outro, se não há espaço para a partilha, muito possivelmente você já se tornou escravo do dinheiro. E isso é mamão. Desenvolva em sua vida a cultura da generosidade. Eu queria concluir nessa noite te perguntando sobre, dentro dos pontos que nós conversamos, o que você precisa de ajuda, o que você precisa que Deus mude o seu coração, o que Deus precisa fazer na sua vida hoje. Você perdeu sua autenticidade, você se tornou um sujeito que você já nem reconhece mais. Você faz o que a galera da escola fala para você fazer, da faculdade, o pessoal do trabalho. Você na sua casa de um jeito, quando chega no seu trabalho, você fica irreconhecível. E aí, depois do trabalho, você faz coisas que não deveria fazer. Como é que está a sua autenticidade? Como é que está a sua vida? Você está fazendo o que você acredita ou você está indo pela cabeça dos outros? Você supervaloriza a aparência? Mude isso, peça a Deus que mude isso no seu coração, para que você consiga olhar para as pessoas para além do que elas aparentam ser. Você tem adotado a cultura do descartável? Meu irmão, rompa com essa cultura de que todo mundo que faz alguma coisa que você não gosta acabou para você. A vida não é assim. A Bíblia vai dizer que nós, filhos de Deus, somos pacificadores, nós somos perdoadores, nós abençoamos quem nos feriu. Nós somos o povo do perdão. Você faz do bem-estar um ídolo? Cuidado com isso. Quando você começa a viver só para comer, beber, descansar, não quer pensar em mais nada. Será que você só quer ganhar para si mesmo? Coloque no seu planejamento financeiro formas de abençoar outras pessoas que precisam. Em nome de Jesus. Eu queria, meu irmão, desafiar você a deixar de ser um cristão ateu, a parar de confiar mais no dinheiro do que em Deus e pedir a Deus que transforme o seu coração e a sua mente, para que Deus coloque sobre você recursos de tal forma que você seja capaz de dividir, de abençoar e de compartilhar com as pessoas que estão à sua volta. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e te ajude e me ajude. Amém e amém. Bom, esse foi mais um Adorando em Casa. Queria muito agradecer a sua presença, da sua família, e lembrar você que Deus vai dar a você oportunidades de viver essa semana ao que você aprendeu. Então mantenha os seus olhos abertos, o seu coração atento para essas oportunidades e coloque em prática tudo aquilo que Deus ministrou no seu coração hoje. Eu espero você semana que vem em mais um Adorando em Casa. E se você ainda não tirou uma foto e nos marcou, tira aí, vai, @IBC Palmeiras. Que Deus te abençoe, abençoe a sua semana, em nome de Jesus.